Bom, gente, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a filtração no glomérulo, tá? Eu sempre desenho faço desenho no quadro, mas como a gente não tem quadro, eu vou fazer aqui no caderno. Claro que o desenho não é igual ao livro, né? É só para poder a gente entender como funciona. Eu quero que vocês entendam o passo a passo. Então, vê só. O glomérulo, ele é dividido em partes, tá? Eu tenho aqui essa primeira parte, que é a cápsula de Bowman, tá? Cápsula de Bowman. Eu tenho tubo contorcido proximal, alça descendente, alça ascendente, tubo contorcido distal e tubo coletor. Como funciona aqui? O sangue, ele entra através da veia renal, tá certo? Ele entra na veia renal e aqui nesse processo, ele entra na artéria renal. E aqui nesse processo, parte do sangue entra dentro da cápsula. Quando o sangue chega aqui, ele tem a mesma concentração que tem aqui fora, tá? Então, o sangue aqui é isotônico. A quantidade de concentração que tem aqui é a mesma que tem aqui fora, que está no corpo do paciente. Então, o sangue, assim que chega, ele é isotônico. Parte dos elementos que estão aqui são captados novamente para o organismo, fazendo com que o sangue, quando chega aqui, ele fique hipotônico. Ou seja, ele fique com uma grande concentração de água e menos concentração de elementos. Por isso que ele é hipotônico, porque tem muita água e pouco elemento. Os elementos não saíram aqui, não saíram parte dos elementos aqui. Então aqui o sangue ele fica hipotônico. Esse sangue continua descendo, ele sobe. Quando ele sobe, ele fica sendo também hipotônico, ou seja, cheio de água, muita água, tá? Existe mais água do que elementos. Quando chega no tubo distal, o corpo, minha gente, ele quer perder água, veja, é hipotônico, não é isso? Aqui é hipotônico, ou seja, tem muita água, por isso que é hipotônico, porque tem muita água e poucos elementos. Então o que acontece? O sangue ele quer perder água, o corpo quer perder água? Não. Então aqui ocorre uma absorção de água muito grande, muita água volta para o corpo. Aqui é o corpo, tá, gente? Aqui é a estrutura da coluna renal, a coluna fica aqui. Lembra que eu falei a vocês que o glomérulo fica dentro da pirâmide? Então aqui é a coluna, tá? Aqui é a coluna. Então, o sangue entra no glomérulo pela artéria renal e ele fica isotônico no tubo proximal. Parte dos elementos sai para o organismo. Então fica hipotônico. Tanto na alça descendente como na alça ascendente, ele fica hipotônico. Quando chega aqui, o corpo não quer perder água. Isso faz com que ele se torne isotônico. Aqui no tubo distal, ele fica isotônico, igual quando começou. Mas nessa parte aqui do isotônico, ocorre uma reabsorção de elementos. Isso faz com que o sangue fique hipertônico. É por isso que a urina do paciente ela é concentrada, ela é hipertônica. Então, vê, o sangue entra e ele fica isotônico, igual ao que está fora no tubo proximal. Isotônico, igual. Quando ele está caminhando, ele fica hipotônico, depois ele fica isotônico e por último ele fica hipertônico. Antônio, por que tu está falando tanto isso? O que é que eu tenho que entender aqui? O que é primordial para mim como técnico? O que é que eu tenho que entender? Por que eu estou vendo isso? Eu estou mostrando isso aqui para vocês, gente, para vocês entenderem a ação do diurético. Do remédio diurético. Eita, calma. Diurético. O que é que o diurético ele vai fazer? O diurético ele vai atuar aqui, ó, nessa parte, fazendo com que a urina não fique hipertônica, e sim que ela fique hipotônica. Entendeu? Eu quero isso aqui tudinho, eu quero que vocês compreendam o processo, mas o que eu quero que vocês foquem é isso aqui, que no final, no tubo coletor, a urina normalmente ela sai hipertônica, ela sai muito concentrada. E o que é que o diurético faz? O diurético faz que a urina, a água que está aqui, ó, continue vindo e não saia.
e aí o paciente ele vai urinar muita quantidade de água, diminuindo assim a sua pressão arterial. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, tira no zap. Acredito que vai tirar dúvida, né? Vai ter dúvida nessa parte aqui do final, né? Mas aí pode perguntar que a gente esclarece melhorzinho. Tá bom?